Gente, é o seguinte, essa mensagem ela tem o mesmo teor das mensagens que o Google e o Facebook mandaram na semana da votação do PL 2630, tá? Então ela está em linha com o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu chamo atenção para duas coisas importantes. Primeira coisa, as pessoas falam o seguinte: por que, por exemplo, a Folha de São Paulo pode dar a sua opinião, né? As pessoas estão falando o seguinte: a Globo está dando a opinião dela sobre o PL 2630 e é a favor. Por que as redes sociais não podem? Porque as redes sociais não são veículos de comunicação. E atenção, elas não querem ser isso. É do interesse do jogo. O jogo econômico delas, justamente nos Estados Unidos, por exemplo, as redes sociais estão pendurados numa legislação de meados dos anos 90, chamada Seção 230, que é agora um grande caso da Suprema Corte Americana, que é o seguinte: a Seção 230 nos Estados Unidos, ela é muito semelhante ao que a gente tem no artigo 19 do Marco Civil aqui no Brasil. Ela diz que as redes sociais não são equiparadas com veículos de comunicação porque elas são ambientes neutros. Elas não têm responsabilidade pelo que os terceiros postam lá. Se um repórter, se o dono do jornal, se um editor de uma rádio, de uma televisão e tal, escreve algo nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, no Japão, em qualquer lugar, né, ele está sujeito a penalizações, porque ele cumpre determinados requisitos, ele é editorializado, ele faz escolhas editoriais, um veículo de imprensa pensa e enxerga o mundo a partir de um ponto de vista. As redes sociais sempre se venderam, inclusive batalham na Suprema Corte Americana para continuarem assim, como uma antítese dos meios de comunicação. Elas dizem: nós não somos meio de comunicação. Nós não editorializamos as nossas posições. Nós não escolhemos o que as pessoas vão ver. Nós somos neutros. Então é o seguinte, né, Vivian? Eles são neutros quando interessa para o negócio, mas agora, no PL 2630, eles não querem ser neutros. Agora eles querem ter o direito de opinar sobre como o negócio deles deve ser tocado. Então, essa é uma grande discussão que a gente tem agora. Na semana passada, eu até dei essa história no Desperta ICL, uma história assim, ó, super obscura, dada pelo Washington Post. O que é que estão fazendo nos Estados Unidos agora? Como a Suprema Corte está com esse caso da seção 230 parada, os legislativos locais estão tentando criar legislações para as redes sociais. Então, lá em Minneapolis, lá no Texas, lá em Maryland, está acontecendo que os legislativos locais estão tentando criar regulação para as redes sociais, exatamente como o PL 2630 ou assemelhados. Tá? O que é que essas empresas estão fazendo, Edu? Olha o escândalo. Eles estão mandando representantes das empresas de tecnologia para pedir a palavra nos parlamentos locais, e essas pessoas estão se posicionando contra essas legislações como cidadãos locais. E aí o Washington Post está descobrindo que são lobistas do Vale do Silício e está indo atrás dos caras. E aí pegou um lá em Maryland, na semana passada, o cara foi lá, fez uma fala de 2 minutos falando: eu sou um cidadão de Maryland, morei a vida toda aqui, eu tenho medo dessa regulamentação, dessa regulação, por causa da minha família, dos meus filhos, não sei o quê. Aí o Washington Post terminou o negócio e foi lá falar com o cara: vem cá, por que você não falou durante a sua fala que você trabalha para a organização X, que é sustentada pela Amazon, pelo Google e pelo Facebook? Aí a resposta do cara: foi um mero lapso, mas não muda nada que eu seja pago por eles. Essa é a minha opinião. Então os caras estão fazendo um lobby pirata, clandestino, nos parlamentos dos Estados Unidos para evitar que essas legislações passem. Então, gente, isso é uma guerra global. A gente está falando de organizações como o Google, que em 2021 faturou o equivalente ao PIB de Portugal. Então não tenham pena dessas pessoas. Eles não são os pobres coitados. A sua internet não vai ser destruída. A sua liberdade de expressão não vai ser comida. A gente está minimamente tentando regular um mercado que é totalmente desregulado e que está na mão de mega conglomerados, talvez as empresas mais lucrativas proporcionalmente ao seu tempo de existência, atenção, da história do capitalismo.